No quadro do Momento das Comissões desta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Santos, a Cristiane Xavier. Cristiane, antes da pandemia, tinha um certo número de problemas comuns em condomínios. Com a pandemia, esses problemas antigos continuaram, mas apareceram uns novos, não foi? Com certeza, Paulo. Na verdade, se tornou um desafio, né, para os gestores, síndicos e até advogados da área condominial, porque nós tivemos uma diversidade de decretos, de legislações novas e de situações, né, que até então não tínhamos experimentado antes da pandemia. Então, esses últimos 10 meses realmente foram muito desafiantes para quem está na área do direito condominial. O que tem acontecido assim de diferente e o que continua de recorrente? Recorrente, as reclamações naturais do direito de vizinhança, né? E que tiveram, sim, um aumento bastante significativo. Então, o barulho entre unidades, né? O desconforto entre condôminos, as reclamações ao síndico e até ao corpo jurídico do condomínio por conta do home office. Então, muitos moradores em home office necessitando, né, de silêncio, de atenção ali em aulas virtuais, e outros moradores em casa com crianças sem aula, brincando, fazendo barulho, querendo fazer obras, né, algo que a gente tentou segurar no início da pandemia, mas depois tivemos que retomar. Então, realmente, esses conflitos, eles cresceram exponencialmente nos condomínios. Você que advoga nessa área, você sente um aumento da tensão, as pessoas mais, como diz o filme, à beira de um ataque de nervos? Sem dúvida. Desde o início da pandemia, nós tentamos, com os síndicos que atendemos e administradoras, criar até, às vezes, situações onde aplicássemos a mediação antes de qualquer outra, de uma advertência, de uma multa, porque as pessoas ficaram muito mais tensas, muito mais nervosas pelo fato de estarem em isolamento social. Então, o medo, né, o receio, a falta de atividades, a impossibilidade de sair do ambiente do condomínio e até a impossibilidade de usar as áreas comuns, então piscinas, academias acabaram ficando restritas e os conflitos cresceram muito nesse período. Tem algum caso que você ache muito emblemático e que você possa contar aqui sem comprometer os envolvidos? Não, na verdade, nós tivemos um caso que foi bastante divulgado recentemente, de um condômino, e não foi aqui em Santos, mas um condômino que ele disparou tiros em direção a uma cobertura, né, acima da unidade dele por conta de uma festa. E, infelizmente, chegamos a ter muitos casos de violência doméstica também. Até recentemente houve aí uma legislação específica onde a responsabilidade do síndico em entrar em contato, em registrar um boletim de ocorrência, em evitar, né, situações onde ele veja a possibilidade de uma ocorrência de violência doméstica. Então, tudo isso atingiu o direito condominial, principalmente, mas a todos os condôminos, porque as pessoas normalmente passavam muito menos tempo em casa, né? E com o isolamento social, acabamos tendo toda a massa condominial, toda a coletividade presa dentro do próprio condomínio. Agora, a obrigatoriedade do uso de máscara pelo condômino ao circular nas áreas comuns do edifício, a obrigatoriedade do condomínio de manter álcool gel à disposição, isso aí também ocasiona conflitos? Sim, ocasiona conflitos pelo seguinte, todos esses decretos que tivemos e ainda, né, estamos vendo serem promulgados quase que quinzenalmente agora, eles não são específicos para condomínios. Então, o síndico ele teve que se embasar no Código Civil, que determina a responsabilidade dele, né, na manutenção da saúde, da salubridade do condomínio e dos condôminos, e aplicar analogicamente esses decretos. Então, entendemos que é sim possível você exigir o uso de máscara e até, eventualmente, aplicar uma sanção a esse condômino que não utilize. E a questão do álcool gel, da higienização, das outras medidas são orientações de órgãos sanitários. Então, o síndico também é obrigado
a atendê-los. No começo da pandemia, eu cheguei a ouvir o depoimento de uma moradora de um condomínio em Santos, revoltada e limpando o elevador todo com álcool 70, porque um morador tinha voltado da Itália. Lembra que a Itália... Sim, está. O primeiro caso no Brasil foi de alguém que veio da Itália também, em fevereiro, né? No caso, sim, nós temos que ter o bom senso, né? Então, o síndico ele não pode impedir o morador de circular, digamos assim. O condômino ele tem o direito de ir e vir. Então, os cuidados têm que ser redobrados. Quando o síndico sabe, por exemplo, que tem um condômino contaminado, então esses cuidados eles têm que ser intensificados e, obviamente, este condômino não cumprindo o isolamento social, andando sem máscara no condomínio, sabidamente contaminado ou com uma suspeita de contaminação, ele pode também ser advertido e multado pelo síndico. Bom, ao caso daquele coreano no condomínio em São Paulo que atirou, que estava bravo com latido de cachorro e tal, continua sendo exceção, né? Olha, infelizmente não é exceção. Eu entendo que nesse momento que vivemos, sim, as pessoas estão se exaltando mais do que o natural, né? Mas eu acredito que, infelizmente, temos situações já, desde muito tempo atrás, que saíam da normalidade. Então, eu não diria que é uma exceção, mas que é mais raro, né, claro, do que as brigas comuns do condômino solicitar ao síndico que informe o morador que o cachorro late muito, o síndico tentar fazer ter uma solução amigável, primeiro uma advertência verbal e aí sim, se esse morador não tomar uma atitude, aplicar uma multa. Não é razoável que o condômino atire no animal do vizinho por conta do barulho, do incômodo ou pelo fato dele não gostar de animais, como foi o relato desse senhor. Agora, Cristiane, mais alguma observação interessante para o telespectador, para a telespectadora do OAB no Ar? Olha, nós orientamos nesse momento que auxiliem, né, de forma coletiva os seus síndicos, os conselhos fiscais, os seus vizinhos, porque realmente é um momento de bom senso, né? É um momento onde precisamos conciliar, precisamos entrar num consenso para que esses conflitos não acabem em processos judiciais, em discussões ou até em vias de fato, como comentamos. Cristiane, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Que você consiga mediar todos os conflitos. Amenizá-los. Fica com a gente.